Ao contrário do que se possa imaginar, a busca por tesouros vai muito além de uma simples diversão infantil. Embora o tema possa parecer bobo à primeira vista, a realidade é surpreendente. Nos dias atuais, há uma infinidade de tesouros escondidos, com histórias que atravessam as eras, aguardando ansiosamente para serem descobertos e trazerem alegria a exploradores destemidos. Um exemplo vívido desse fascínio é a experiência da família americana Schmidt, cuja paixão por caças ao tesouro resultou na descoberta de uma fortuna avaliada em mais de US$ 1 milhão em julho de 2015. E caso você tenha o espírito de um aventureiro e explorador, confira as 11 preciosidades ocultas que ainda podem ser descobertas nos dias de hoje. O ouro nazista do lago Toplitz. Nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, à medida que as tropas americanas avançavam, um grupo de nazistas lançou no lago austríaco de Toplitz caixas metálicas, cujo conteúdo permanece envolto em mistério para a maioria. As especulações sobre o que essas caixas podem conter variam. Alguns sugerem que são documentos administrativos de judeus deportados, enquanto outros acreditam que se trata de parte do saque de ouro e diamantes de valor inestimável pelo Terceiro Reich em toda a Europa ao longo dos anos. Apesar de grande parte dos tesouros no fundo do lago Toplitz ainda não terem sido encontrados, alguns sortudos já fizeram algumas descobertas notáveis. No final da década de 1950, uma equipe de mergulhadores alemães encontrou cerca de 72 milhões de libras esterlinas. Da mesma forma, em 1983, o biólogo alemão Hans Fricke descobriu libras esterlinas, além de mísseis e foguetes da era do Terceiro Reich. Embora o tesouro do lago Toplitz, estimado em aproximadamente 35 bilhões de libras esterlinas, tenha sido associado a pelo menos 7 afogamentos, o governo austríaco continua mantendo o mistério em torno desses tesouros. Esses enigmas atraem anualmente numerosos turistas, criando uma aura de intriga e aventura em torno do lago. A Coruja de Ouro. Em 1993, o escritor francês Max Valentin, também conhecido como Paul Regis Hauser, lançou um livro intitulado Seguindo os Rastros da Coruja de Ouro. Este livro não é apenas uma simples caça ao tesouro, mas sim uma busca genuína por um tesouro real, apresentando uma peculiaridade de grande importância. O livro consiste em uma série de pistas intrigantes, e A Coruja de Ouro, esculpida por Michel Becker, é uma obra impressionante, com quase 50 centímetros de altura e um peso incrível de 10 quilogramas. Feita completamente de ouro, prata e adornada com diamantes, essa obra tem um valor estimado em 450 mil euros. Até o momento, a Coruja de Ouro permanece escondida, tornando essa caça ao tesouro a mais longa já organizada no mundo. Enterrada nas primeiras horas da manhã de 23 de abril de 1993, a caçada deveria durar de 2 a 3 anos. Portanto, o mistério persiste há quase 31 anos, sem que ninguém consiga resolver os 11 enigmas que levam a esse magnífico tesouro. Infelizmente, o autor Max Valentin faleceu em 2009, levando consigo o segredo para o túmulo. Ele deixou como principal pista para seus leitores que a Coruja de Ouro está a 100 quilômetros do mar, adicionando um toque de enigma à busca que continua a intrigar aventureiros e caçadores de tesouros em todo o mundo. O Ouro de Eldorado do Lago Guatavita. Localizado a aproximadamente 60 quilômetros ao norte de Bogotá, na Colômbia, o Lago Guatavita é considerado o cenário onde a tribo dos Muisca realizava cerimônias de oferendas de ouro à deusa do lago. A história, sujeita a variações ao longo do tempo, narra que Eldorado, durante seu ritual de iniciação como líder da tribo, teria sido coberto de pó de ouro em uma jangada no lago Guatavita antes de se desfazer de suas joias preciosas, esmeraldas e presentes destinados à deusa do lago,
permitindo que eles afundassem suavemente na água. Os primeiros a investigar a veracidade desse mito foram os conquistadores na primeira metade do século XVI, que drenaram partes do lago, descobrindo diversos objetos de ouro, mas causando, em contrapartida, a morte de centenas de trabalhadores durante as buscas. Mais recentemente, no final dos anos 60, fazendeiros encontraram uma jangada de ouro em uma caverna próxima ao lago Guatavita, que curiosamente remetia ao ritual de iniciação de El Dorado. Independentemente de El Dorado ser uma figura histórica, uma cidade enigmática ou apenas um conto de fadas, continua a fascinar e intrigar milhões de pessoas em busca de aventuras ao redor do mundo. A área ainda atrai a atenção de exploradores e arqueólogos, mantendo viva a aura de mistério em torno do lago Guatavita e suas possíveis riquezas históricas. O Poço do Tesouro de Oak Island. Localizada na Nova Escócia, no Canadá, a ilha de Oak há muito desperta curiosidade devido ao seu misterioso Poço do Tesouro, uma história que remonta ao século XVIII. Tudo começou após a morte do Capitão Kidd em 1701, quando rumores indicavam que, antes de ser enforcado, o pirata Kidd teria cavado um poço para enterrar toda a sua fortuna na ilha de Oak. Cerca de um século mais tarde, 3 jovens aventuraram-se até a ilha ao avistarem luz e encontraram uma polia pendurada, supostamente usada para tampar um buraco no chão. Isso desencadeou uma série de pesquisas para desvendar o mistério do que realmente estava oculto ali, culminando na descoberta de uma pedra gravada, porém indecifrável. Segundo a lenda, apenas na segunda metade do século XIX, o professor James Leite conseguiu decifrar a mensagem que indicava a presença de um tesouro de 2 milhões de libras enterrado na ilha. Apesar de nenhum achado concreto ter sido realizado na ilha de Oak até o momento, a fascinante narrativa do Poço do Tesouro continua a alimentar a imaginação e o interesse de aventureiros e pesquisadores, mantendo viva a expectativa de desvendar os segredos dessa história intrigante. O Tesouro de Lima. Em meio à Guerra de Independência em 1820, quando os espanhóis foram forçados a deixar abruptamente a cidade de Lima, no Peru, a Igreja tomou a decisão de enterrar o tesouro recuperado do Império Inca. Nesse contexto, instruiu o capitão William Thompson a transportar essa riqueza para o México. Diante de tanta riqueza, atualmente avaliada em cerca de 200 milhões de dólares e que inclui numerosas estatuetas religiosas em ouro, lingotes e pedras preciosas, o capitão Thompson e sua tripulação decidiram se tornar piratas para se apoderarem do tesouro. A tradição oral conta que Thompson teria enterrado essa riqueza na ilha Cocos. Apesar de a história ter quase 2 séculos, o tesouro continua a exercer um fascínio irresistível sobre caçadores de tesouros e aventureiros, atraindo-os para explorar os mistérios dessa narrativa intrigante. O Tesouro de San Miguel. Em 31 de julho de 1715, os 11 navios da frota espanhola, que zarparam de Havana com destino à Espanha, foram todos tragados por uma tempestade, resultando em mais de 1.000 vítimas. Apesar de mais da metade dos navios ter sido localizada, o San Miguel permanece desaparecido, adicionando um toque de mistério a essa tragédia marítima. A relevância do San Miguel reside no fato de que ele transportava um tesouro estimado em cerca de 400 milhões de dólares, incluindo joias pertencentes à Rainha da Espanha e moedas de ouro. Até o momento, apenas uma parte desse tesouro foi recuperada, enquanto mais da metade permanece enterrada nas profundezas do Oceano Atlântico ao largo da Flórida. Essa constatação baseia-se na última descoberta da família Schmidt, que encontrou 51 moedas de ouro com valor estimado em $1 milhão. O Ouro de León Trabuco. O magnata de origem mexicana León Trabuco ocultou, juntamente com seus 4 associados, uma quantidade impressionante de 16 toneladas de ouro em lingotes, resultantes da fusão de joias e moedas de ouro durante a Grande Depressão.
Essa decisão foi motivada pela crença de que o valor do ouro aumentaria, permitindo-lhes enriquecer ao vendê-lo a preços mais elevados. Embora Leon Trabuco tenha acertado em relação à valorização do ouro, que de fato teve um aumento significativo naquela época, ele não previu a possibilidade de o governo proibir a posse privada de ouro. Essa proibição o forçou a deixar o tesouro enterrado indefinidamente, aguardando ansiosamente o momento em que a posse privada de ouro fosse legalizada novamente. Porém, Leon Trabuco e todos os membros de sua equipe faleceram antes de terem a oportunidade de desfrutar de sua fortuna. Segundo a lenda, o tesouro permanece enterrado no deserto do Novo México até os dias de hoje. Essa história ilustra não apenas a visão de Trabuco sobre investimentos, mas também as reviravoltas inesperadas que podem ocorrer na busca por riquezas. O Tesouro de Barba Negra. Renomado por ter saqueado vastas quantidades de ouro do final do século XVII ao início do século XVIII, a narrativa sugere que o pirata Barba Negra, cujo verdadeiro nome era Edward Teach, perdeu toda a sua fortuna no naufrágio de seu navio Queen Anne's Revenge. Inencontrável até 1999, quase 3 séculos depois, embora o navio tenha sido descoberto por arqueólogos na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, nenhum indício da riqueza do pirata foi identificado até o momento, exceto por alguns canhões, espadas e uma moeda. Enquanto alguns especulam que Barba Negra teria fugido com o tesouro para escondê-lo em uma enseada na Carolina do Norte antes de seu último e fatal combate em 1718, outros estão firmemente convencidos de que um tesouro de valor incalculável jaz nos profundos oceanos, aguardando ser descoberto. Essa história não apenas ilustra a incerteza em torno do destino do tesouro, mas também perpetua o mistério e a intriga relacionados a piratas e suas riquezas perdidas. A fortuna escondida de Dutch Schultz. O gangster americano de ascendência judaica Dutch Schultz, conhecido como o holandês, acumulou sua riqueza principalmente por meio do tráfico de álcool, assaltos, extorsões e atividades criminosas organizadas, especialmente em Harlem e no Bronx, áreas de Nova York marcadas pela insegurança e violência. Antes de sua morte em 1935, o temor de ser preso levou Dutch Schultz a esconder cerca de 7 milhões de dólares em um cofre especialmente construído, notável por ser completamente à prova d'água e de ar. Embora especulações sugiram que ele o teria ocultado nos bairros do norte de Nova York, a verdade é que Dutch Schultz faleceu sem fornecer qualquer pista concreta sobre a localização do cofre, que permanece inacessível até os dias de hoje. Essa narrativa não apenas destaca as práticas ilícitas de Schultz, mas também sublinha o enigma persistente em torno do paradeiro de sua fortuna oculta. O tesouro perdido dos samurais. O Honjo Masamune é uma lendária espada que supostamente foi forjada pelo renomado ferreiro Goro Niudo Masamune, que viveu entre 1264 e 1343 na antiga província de Sagami. Ele é amplamente considerado como o maior fabricante de espadas na história japonesa. A espada recebeu seu nome de um dos seus proprietários, Honjo Shigenaga, um distinto general da era Azuchi Momoyama. A história conta que durante uma intensa batalha, a espada cortou ao meio o capacete de Shigenaga, mas não o feriu. Ele retaliou instantaneamente, conseguindo encerrar a vida de seu oponente antes de assumir a posse da espada. Em 1939, o Honjo Masamune estava sob posse da famosa dinastia Tokugawa, que dominou o Japão por 250 anos. A espada tornou-se um símbolo exclusivo da família e foi posteriormente designada como Tesouro Nacional pelo governo. No entanto, durante a ocupação americana no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, a espada foi confiscada, temendo que pudesse ser usada contra as forças americanas. Desde então,
o paradeiro da espada tornou-se um mistério. Alguns especulam que ela foi derretida junto com outras armas confiscadas, enquanto outros acreditam que ainda está guardada em algum lugar na América. Dado o valor das relíquias do renomado ferreiro, que são encontradas em museus e nas mãos de colecionadores abastados, descobrir o paradeiro desta espada perdida há muito tempo seria verdadeiramente uma sorte para quem a encontrasse. Obras de arte roubadas. Foi no Museu Isabella Stewart Gardner, situado em Boston, Massachusetts, que em 18 de março de 1990, 2 indivíduos, disfarçados de policiais, irrompiram para apoderar-se de 13 obras de arte estimadas em 500 milhões de dólares. Essa coleção abrangia, entre outras peças, 5 criações do pintor e escultor francês Edgar Degas e 3 do pintor neerlandês Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Até o momento, a identidade dos ladrões permanece desconhecida e nenhuma das obras foi recuperada. Há uma considerável probabilidade de que as circunstâncias permaneçam inalteradas, pois é possível que os perpetradores tenham falecido. Caso isso tenha ocorrido, é provável que as pinturas estejam seriamente prejudicadas. Mesmo diante de seu elevado valor, comercializá-las seria uma tarefa árdua. Portanto, a hipótese de destruição intencional é uma consideração a ser levada em conta. Contudo, qualquer pessoa que tenha adquirido ou venha a adquirir essas obras pode enfrentar acusações criminais se estiver consciente de sua autenticidade. Essas 11 histórias de tesouros perdidos revelam um fascinante mundo de mistério e aventura, onde riquezas ocultas aguardam aqueles corajosos o suficiente para empreender a busca. Desde o ouro nazista submerso no lago Toplitz até as obras-primas roubadas no Museu Isabella Stewart Gardner, essas narrativas continuam a alimentar a imaginação de caçadores de tesouros e exploradores em todo o mundo. Ao explorar as profundezas do lago Guatavita em busca do ouro de Eldorado ou desvendar os enigmas do Poço do Tesouro em Oak Island, a persistência desses mistérios ressalta a eterna atração da humanidade por histórias de tesouros perdidos e fortunas enterradas. Independentemente de os tesouros serem carregados de ouro, espadas lendárias ou obras de arte inestimáveis, a busca incansável por esses enigmas reflete a nossa busca incessante por emoção, aventura e, claro, a promessa de riquezas ocultas. Muito obrigado por assistir e inscreva-se para as próximas atualizações.